favor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, todos estão bem? Tiveram um dia abençoado aí? Glória a Deus. Estava em uma das nossas congregações, ali no pastor Eudes, Jardim Santa Luzia, Aparecida, e estava lá participando com ele de um trabalho nosso lá, e nós passamos 2 domingos sem estar aqui na igreja. Nós tivemos no aniversário das nossas igrejas em Portugal, que completou 10 anos, e em Bruxelas, que completou 10 anos também, né? Ambas as igrejas estão crescendo de forma extraordinária, com mais de 200 membros cada uma. Isso na Europa é algo extraordinário, né? Porque não é normal. E como Deus tem abençoado o nosso pessoal. E inauguramos mais 2 igrejas, né? Uma na Bélgica também, na cidade de Antuérpia. Antuérpia é a cidade do diamante na Bélgica. Cidade muito bonita, a segunda maior cidade da Bélgica. E começamos essa igreja já com mais de 50 membros. O pastor Pedro é o pastor lá, é um pastor espanhol, mas sensacional o pastor Pedro, como Deus tem usado ele e abençoado ele lá. E outra igreja nós inauguramos em Luxemburgo, né? É um país, um pouco mais de 600 mil habitantes, mas é o país que tem o maior salário mínimo da Europa. Um lindo país, não sei se você conhece, mas é um país maravilhoso. E começamos também lá com mais de 50 pessoas. E há uns 12 anos atrás nós tínhamos uma igreja lá. Tivemos alguns problemas lá e não foi possível dar sequência, né? Mas graças a Deus começamos novamente e realmente tem sido uma bênção. E no domingo, dia 3 de novembro, nós reunimos com mais de 20 pessoas de uma outra cidade da Bélgica, 30 quilômetros da Bélgica, uma cidade muito bonita, que eu ainda não aprendi a falar o nome, né? Tem que aprender a falar. A nossa igreja fica em Anderlecht, essa eu aprendi, né? Então, bênção. E reunimos com esse pessoal, eles estavam sem pastores, e ontem nós já demos início a essa igreja lá, com prédio, tudo, salas, graças a Deus. Nosso pastor da Bélgica, que é o pastor Renato, ele é extraordinário, um homem de Deus, um camarada muito competente, um gestor maravilhoso e, sobretudo, um homem de Deus, né? O cara é sensacional. Ele, com a nossa igreja lá, já falei aos irmãos, nós começamos um trabalho lá em Moçambique. Temos 8 igrejas em Moçambique que são sustentadas pela nossa igreja da Bélgica. E temos um orfanato com mais de 120 crianças, que antigamente, antes da igreja assumir, as crianças tinham uma alimentação, talvez 2, mal, ao mês, ao dia, né? E hoje essas crianças têm quase 6 refeições ao dia, né? E é sustentado pela nossa igreja lá. Enfim, para você que talvez não sabe, a Europa hoje, diferentemente de anos atrás, séculos atrás, hoje é o maior campo missionário do mundo. Não é mais África. A África dá show. Você vai em determinados países da África, o culto lá é 6 horas de culto, e a turma, louvor não é meia hora aqui não, e cansado, escorado. Não, é 2, 3 horas de louvor e a turma
sapecando, né? Enfim, Deus visitou e tem visitado os africanos de forma maravilhosa. Então, hoje lamentavelmente, a Europa. A Europa hoje é um buraco existencial. A quantidade de suicídios está quadriplicando a cada ano. Se encontra praticamente diariamente várias pessoas mortas em seus apartamentos, já fedendo, em estado de putrefação. Pessoas morrem, ninguém nem tchum, e a vida vai, né? E graças a Deus, os nossos pastores, pastor Júlio, lá em Portugal, só em Portugal nós já temos hoje 4 igrejas, né? Pastor Wagner, lá na capital, né, em Lisboa, um trabalho lindo, maravilhoso. Pastor Wagner, um jovem pastor, mas extremamente comprometido, né? Enfim, como Deus tem nos abençoado. E eu estive lá esses dias, nós passamos lá 10 dias, muita correria. Tive o privilégio dessa vez de estar com a minha senhora, né, minha esposa, que foi arrebatada. Está ali. Mas ela não vai ser eu, não. Eu falei que nós estamos aí acordados, nós vamos no arrebatamento da igreja. Falei, tu não me larga, nem eu te largo, e nós vamos juntinho, vamos embora, na carruagem. Então, tivemos lá e foi muito bom mesmo. Como Deus tem abençoado. Há uma fome muito grande naquele povo, por Deus. Você que olha para o tempo e fica com preguiça de vir para a igreja, isso vai ser considerado lá no céu. Quando lá na Bélgica, 5 graus abaixo de zero, 20 centímetros de neve, né, na rua, e a turma lá com a igreja cheinha. Isso vai ser computado. Você fica atento, não dá bobeira não. Tá? Por isso que a Bíblia diz que aquele que olha para o tempo não semeia. Então você tem que esquecer esse negócio, agarrar-se com o Senhor, né, nós aliançarmos com Deus cada dia mais. E é um privilégio, irmãos, é um privilégio para nós. Nós temos aqui no Brasil ainda a liberdade para podermos adorar o Senhor. Se você vê as complicações, para você abrir uma igreja na Europa é muito complicado. Abre-se qualquer coisa, de menos igreja. Qualquer coisa é fácil, mas igreja é uma complicação, né? E é uma guerra, mas está dentro da normalidade, não tem nada de anormal, né? São as guerras que nós temos, que nós lutamos todos os dias. Por isso você tem que estar bem atento quanto a isso, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, Ezequiel, capítulo 14. E aí, Fred? Deus é contigo, hein, varão? Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 14. Todos encontraram? Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Antes de entrar na palavra, o pastor Ivo orou por vocês. Nós estamos nessa empreitada de adquirir esse terreno. Essa semana o proprietário me chamou, né, para podermos conversar, e já ajustamos algumas coisas. Aquele valor não é mais aquele valor, baixou, né? Graças a Deus. Nós estamos orando, e já baixou R$1 milhão, né? E nós estamos continuando orando para que Deus possa trazer os recursos que nós precisamos, né? Eu acredito, irmãos, em um Deus de providência, né? Se formos olhar as nossas condições, praticamente impossível, né?
Eu conheço praticamente a realidade de quase todos vocês, embora não conheça a conta bancária de ninguém, eu conheço a minha. Eu sei que eu tenho que estar lutando todo mês, Senhor, Senhor, aleluia, aleluia. Então, mas eu creio piamente que Deus vai nos dar isso aqui, né? Eu estive olhando outras opções, né, de compra, inclusive o Fred, mas o Rildo, bondosamente, tem se colocado à disposição, né, para nos ajudar. E eu vendo várias opções, e aí você vai fazendo conta, né? Você vai fazendo conta, você vai ajustando. Achei um imóvel muito bom, mas só que o imóvel ali no Ferreira Pacheco, perto do Ferreira Pacheco, a área muito boa, mas nós temos que gastar lá, para reformar lá, mais de 2 milhões de reais. E o cara quer 4 milhões no imóvel, né? Então, aqui nós não temos que mexer em nada, irmãos. Está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aí vai num, vai no outro. Então, nós estamos orando e fazendo conta, né? Tal. E chegamos à conclusão, né? A priori vai ser isso aqui, não tem como. Nós vamos comprar isso aqui, né? Eu acredito que no futuro, talvez, nós possamos adquirir um novo local. Mas, a priori, vai ser isso aqui. Eu tenho certeza disso. E os recursos estão nas mãos de Deus. E Ele coloca nas mãos de quem Ele quer. Porque o profeta Joel diz que minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então, eu creio nisto. E eu sei que pode aparecer dinheiro na nossa conta? Pode. Já aconteceu na minha conta particular, anos atrás. Mês de dezembro, eu passando um aperto, lascado, né? E os meninos tudo pequenos. Você já viu, quando você tem criança pequena, bem no Natal, os meninos ficam louquinhos, né? Bicicleta, ok, tererê. Eu falei, Santo de Israel, né? Tirei minha conta, tirei o extrato da minha conta. Na época eu prestava serviço para o banco, Unibanco, né? Eu tinha um contrato muito bom com eles, e aí fui lá, minha conta lá estava negativo, né? E naquela época, não sei como é que é agora, que a gente nem mexe com isso mais, né? Ninguém tira extrato mais, olha tudo no smartphone, nos aplicativos. Cada extrato que você tirava, diminuía mais um pouquinho, né? Aumentava mais o seu saldo devedor. Aí eu tirei o extrato, estava faltando uma mixariazinha para ultrapassar o limite. Eu falei, tá bom, beleza. E o meu gerente era um crente, né? Um cara, gente boa demais da conta. E eu estava saindo do banco, e eu ouvi a voz de Deus falando comigo, volta lá, tira outro extrato. Eu falei assim, não pode, isso é coisa do inimigo. Porque como é que eu vou tirar mais extrato? Vai ultrapassar meu limite. E aquilo forte no meu coração. Voltei lá, tinha lá um valor, alguém tinha depositado lá um valor. Certo? A primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu gerente, né? Falei, cara, entrou esse dinheiro na minha conta, e aí? Dá uma olhada aí para mim se... né, o que aconteceu, se houve algum erro do banco, alguma coisa, tal. Ele falou assim, você está esperando algum recurso? Eu falei assim, cara, esperando, eu estou. Mas é assim, pela fé. Eu não... Só isso. Ele falou, então tá bom. Olhou, tal. Não, está tudo certinho. Que, imagina, você é devedor no banco. Entra um valor lá que cobre sua conta bancária 4 vezes mais. Você vai e saca esse dinheiro, depois você fica devendo 5, aí pronto, aí você pode morrer. Isso aconteceu, graças a Deus. E é óbvio que eu acredito em tudo isso. Mas acredito muito mais, a minha oração é para que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que pessoas aqui que têm negócio para receber, enfim, cada um de vocês tem a sua realidade de vida, e a oração nossa é essa, né, para que Deus nos ajude. É um propósito que nós temos de manter a nossa integridade em Deus, com essa igreja, lealdade com o Senhor. São coisas que eu não abro mão mesmo, né? E eu tenho procurado nisso todos os dias, em oração. E nós precisamos, chegou a hora de nós adquirirmos isso aqui, né? Já chegou a hora.
Então, que Deus abençoe vocês, a minha oração tem sido essa, que Deus abençoe o nosso povo, dê condições a todos vocês de forma sobrenatural, e nisso estamos orando para que Deus trabalhe o coração do proprietário aqui, né? Criamos uma amizade muito saudável, né? O camarada é um grande homem de negócio, mas, né, não deixa de ser um investidor, né? E nós estamos orando, Senhor, né, nada, né? E a minha oração não é aquelas orações, né, que, Senhor, que Ele venda pela metade do preço isso aqui. Não faço isso. Não é a minha linha de trabalho, não é a minha linha de pensamento, né? Senhor, o que vale isso aqui? Então, é o que vale X, então é X, que nós precisamos pagar. É a maneira que eu entendo, é a maneira que eu trabalho. Então, quando eu mexi com o negócio, era diferente. Ia fazer um contrato com um banco, sei o que for, eu colocava meu preço e pronto, acabou. Mas isso é diferente, igreja, a conotação é diferente. E eu não quero que esse cara faça, ei, mas que pastorzinho sem vergonha, né? Que igreja, não sei o quê. Não. Então, o que vale o Senhor? Vale X. Então, é o Senhor que vai falar com ele. Fala com ele. O Espírito Santo do Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse caso aqui tem que ser justiça. Amém? Vamos lá? Então, veja bem, eu quero passar para vocês sobre esse tema, 3 grandes conflitos do mundo de hoje. Interessante, irmãos, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, você descobre coisas extraordinárias, como, por exemplo, não existe nada de novo, né? Salomão escreve em Eclesiastes, não há nada de novo na face da terra. Nada, absolutamente nada. O que mudou desses homens para cá? Nada. No aspecto, estou falando no aspecto de natureza humana, no aspecto de ser humano, da essência do ser humano, né? Praticamente nada. Pelo contrário, às vezes nos tornamos piores. Então, são 3 homens bem distintos, né? Todo o tempo que o mundo é mundo, nos momentos mais difíceis, né, da história, Deus sempre levantou homens. Sempre. É assim que Deus faz. Deus sempre levantou homens de forma estratégia, de forma extraordinária, para lidar com o ser humano, para trabalhar de forma maravilhosa. Agora, eu coloquei aqui, todo mundo pode servir, mas nem todo mundo serve em todo lugar. Nem todo mundo serve em todo lugar. Você serve em lugar distinto, em lugar estratégico, dentro daquilo que Deus tem para você. Certo? E isso é importante. Uma das coisas que orienta você a fazer, procure saber onde é que Deus quer que você seja usado. Como é que Deus quer? O que Deus quer fazer através de você? Isso tudo para nós é importante. Eu não tenho dúvidas nenhuma que todos vocês que estão aqui têm um chamado específico. Se você fala para mim, eu sou crente de banco. Não, crente de banco é prego, né? Então, você não é prego. Então, prova disso que nem banco nós temos aqui, exatamente para não ter esse problema. Então, você que está aqui, por mais simples que você julgue a ser, por mais incapaz que você julgue que seja, ainda assim, Deus tem planos e propósitos na sua vida. Alguma coisa Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Agora, você pode definir a não fazer nada? Pode. Você pode dizer, não, eu não quero fazer nada, não quero me comprometer com nada, com ninguém. É um direito seu? Sim, legítimo. Porém, você não pode esquecer, certo? Que um dia Deus vai cobrar de você. Você pode ter certeza disso. Certo? Um dia vai ter um acerto de contas. Deus vai sentar com você e vai cobrar exatamente aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer que você não desenvolveu. Né? E isto é fato. Por exemplo, quando Jesus fala lá em João 15 sobre a videira verdadeira e que Ele poda a videira para que ela possa crescer e dar mais frutos, isso ali é algo que eu tenho que estar atento.
Porque o problema da videira não é a tesoura, nunca foi. Porque a tesoura serve para podá-la, para que ela cresça e produza mais frutos. O problema da videira é o machado. Porque o machado vem na raiz dela e corta ela e joga no fogo. Então, eu entendo claramente quanto a isso. Para que você possa entender que você não existe por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu nessa geração por acaso. Certo? Eu nasci na geração certa. Eu nasci no tempo certo, no ano certo, na cidade certa, com o nome certo, com os pais certos. Por mais que você não admita isso, por mais que você não entenda isso, eu nasci na altura certa, com a cor certa, né? Com a cor do cabelo certo. Então você tem que aprender a amar você do jeito que você é. E isso é extraordinário. Acabou. Certo? A dificuldade é quando você fica guerreando com aquilo que não faz sentido. Você quer ser algo que não tem jeito de ser. Não tem como. Óbvio que a medicina hoje está bem avançada, né? Ela dá uma melhorada no nariz da pessoa. Qual o problema? Nenhum. Né? Melhora em muitas coisas. Mas a sua essência, ela não pode ser mudada. Não tem jeito. Certo? Outra coisa importante, lembre-se, você tem o cheiro das pessoas que vivem mais perto de você. Ah, tem. E Jesus fala isso, Paulo fala isso. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Quanto mais próximo de Jesus você fica, quanto mais próximo de Jesus você anda, quanto mais próximo de Jesus você consegue andar e aproximar dele, você passa a ter o cheiro dele. Certo? As pessoas vão começar a ver isso, a visualizar isso. As pessoas vão começar a perceber isso. O que tem em você? O que você tem que é tão agradável assim? É o cheiro dele, é a presença dele. Então, quando você está distante dele, fatalmente você vai ter cheiro daquilo que você convive. É cheiro de pecado, é cheiro de coisa ruim, de gente ruim. As suas convivências, as suas amizades não são as melhores. E isso vai afetar você. Então, você tem que estar atento quanto a isso. Né? Então, veja bem, no mundo espiritual, tem 3 coisas que não podem ser negociadas. Muitas coisas Deus tolera, você acredita? Tolera, por incrível que pareça. Mas existem coisas que Deus não tolera. Impossível, Ele não aceita. Ele não tem como Ele aceitar. Por exemplo, Ele não negocia a nossa vida de oração. Sem chance. Você pode ter 1000 atividades, mas Ele não vai negociar o seu tempo de oração. Outra coisa, Ele não vai negociar o tempo que você precisa gastar com Ele na palavra. Não tem desculpa. Todo mundo tem 24 horas. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o gordo, o magro. Sem chance. E a nossa fé. Então você tem que trabalhar isso de forma clara, para que você possa viver e entender como é que as coisas acontecem. Por exemplo, Noé, um dos personagens que a Bíblia cita aqui, Ezequiel cita, é um exemplo incondicional de fé. Incondicional de fé. O cara é um monstro, né? Extraordinário. Deus disse para Noé, constrói uma arca, né? E eu acredito que eu devo ter respondido, o que é isso? O que significa isso? Porque o tempo, naquela época de Noé, não havia chuva. Não existia isso. Imagina, o cara ter que construir uma arca, e Deus pega o projeto, coloca na mão do cara, faz ele entender aquele projeto, e ele tem que construir aquilo ali, porque a ideia é que viria uma chuva, e que aquela chuva ia destruir o povo e a humanidade. E esse cara entendeu isso, e ele compreendeu isso, num tempo tão complicado, né? Muito difícil. Daniel é um exemplo de devoção, de amor, de lealdade. Coisas que hoje nós não temos conseguido ver isso. As pessoas estão perdendo esses princípios básicos, né? Do amor, da devoção, da lealdade.
As pessoas são desleais numa proporção muito estranha, muito complicada. As pessoas não conseguem mais entender isso. Elas não conseguem mais serem leais em níveis que façam diferença. Daniel e os seus amigos estavam na Babilônia, né? Eles foram tirados, arrancados da terra deles, e levados para uma terra estranha, e há de se dizer que naquele tempo da Babilônia era uma promiscuidade assustadora, né? Tudo que não prestava de ilícito existia naquele lugar. E não obstante a tudo isso, aqueles garotos, ainda jovens, eles conseguiram nutrir uma integridade, uma lealdade, uma devoção a Deus que é de assustar. Porque você ser leal a alguém, ser leal a Deus, perto dos seus familiares, na igreja é fácil. Agora imagine você ir longe, num local distante, aonde o pecado está na porta todo o tempo. E aí que o negócio pega, né, gente? Aí o negócio é complicado. Jó, uma determinação de fé e esperança, certo? E de confiança na providência de Deus, de saber que o que Deus está fazendo é o melhor, ainda que ele seja julgado, condenado pela sua própria esposa, pelos seus amigos, e o cara entender que Deus estava no controle de toda aquela história terrível que ele estava passando, naquele momento tão difícil que ele estava passando, né? De ter a perda, não só dos seus bens, do seu patrimônio, mas dos seus 10 filhos e da sua saúde. E ainda assim o cara manter fiel e leal a Deus. É um negócio complicado. São homens que a gente tem que olhar para eles e dizer, ei, para aí, esses caras foram diferenciados. Eu preciso aprender alguma coisa com esses homens. Esses homens podem me ensinar alguma coisa. Então vamos começar. Noé. O que Noé presenciou, que nós estamos presenciando hoje aqui? Noé presenciou a destruição da sociedade. Nós estamos vendo a sociedade judaico-cristã sendo destruída, sendo atacada como nunca foi. Essa sociedade judaico-cristã que é responsável por todo o equilíbrio emocional e espiritual do ser humano. Fora isso, essa humanidade já tinha se autodestruído completamente. Então, nós estamos vendo a sociedade sendo completamente destruída, seus valores morais. Por exemplo, no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a sua inclinação dos pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. O que está diferente hoje? Me conta. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Certo? Esse arrependimento aqui é uma linguagem chamada antropopática, que na verdade não é um arrependimento de Deus, é uma tristeza, né? Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O que tem diferente hoje? Como é que está a terra hoje? Corrompida, em todos os níveis da sociedade. Há uma corrupção generalizada. Certo? Você vai ver isso acontecendo em tudo quanto é lugar. Nós reclamamos muito e falamos muito e metemos o porrete nos políticos, mas, irmãos, uma carreta vira ali, cai, não sei de onde aparece tanta gente que limpa a carreta em frações de minutos. Eu te pergunto, o que é isso? O que é isso? Estamos vivendo isso, uma corrupção
sem precedente. A maldade do ser humano, algo assustador. E aqui a Bíblia está dando testemunho. Noé era homem justo, íntegro entre o seu povo. E um detalhe, ele andava com Deus. É o que faz diferença no nosso meio. É o que precisa fazer diferença no nosso meio. Nós aprendemos a andar com Deus. Por que nós não conseguimos andar com Deus? Porque Deus não coagula, não coaduna com erro, com pecado, com coisas erradas. Não funciona. Não tem jeito. Deus não caminha com injustiça. Pessoas que não têm integridade. Isso não faz sentido. Por isso nós temos dificuldade de andar com Deus. Mas na medida que você vai permitindo Deus trabalhar em você, trabalhar no seu coração, essas coisas vão mudando. E nós vamos tendo prazer em caminhar com Deus, em andar com Deus e poder fazer diferença de forma sobrenatural. Olha aqui, Mateus 27. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: que quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e que matasse Jesus. Nós estamos falando dos sacerdotes, nós estamos falando de quem conhecia a palavra de Deus. Nós estamos falando de quem interpretava a palavra de Deus para passar para a multidão. Esses mesmos homens estavam persuadindo a multidão para escolher entre Jesus e Barrabás. Barrabás. Quem era Barrabás? Um criminoso. Quem era Jesus? O justo. O que nós estamos vendo hoje no mundo? Nós estamos vendo o poste fazer xixi no cachorro, que era diferente, anos atrás. Está invertendo as coisas. A verdade hoje, as coisas certas, parece que a gente está preocupado em fazer as coisas certas. Quando você fala que você é casado, às vezes eu vejo aí em algumas pessoas que me perguntam: quanto tempo de casado que você tem? Eu falo: 37 anos. O cara fala: o quê? Você é louco? Eu falo: não, sou normal. Né? Essas coisas parece que está loucura aí fora. Então, nós estamos vivenciando isto. Nós estamos vendo que as pessoas corretas e decentes estão sendo punidas de forma intransigente. Nós estamos vendo a nossa justiça soltar bandidos e traficantes de alta periculosidade em detrimento de pessoas que não podem fazer mal nenhum a ninguém. E aí? A nossa justiça se tornou injusta. Os valores da nossa justiça estão equivocados. Então, tudo está sendo mudado. Mas ainda há uma esperança para esse mundo. Qual a esperança? A igreja. De fazermos as coisas acontecer como precisa acontecer. O governador lhes respondeu dizendo: qual desses quereis? Barrabás ou Jesus? Pilatos disse-lhes: o que então farei com Jesus, que se chama Cristo? Todos disseram: seja crucificado. Agora, impressionante, né? Aquela mesma multidão que foi coagida, cooptada por esses fariseus endemoniados, esses religiosos perturbados, eu tenho absoluta certeza que a maioria deles tiveram, no mínimo, um membro da sua família, um conhecido próximo, que teve alcançado uma bênção do Senhor. Certeza disso. Qual o mal que Jesus fez? Qual crime ele cometeu? E o que mudou 2000 anos depois? É o que nós estamos vivendo. Então, ouça bem, Daniel viu a degradação, a destruição da sociedade. É o que nós estamos vendo. Uma sociedade sendo completamente deteriorada pelo pecado, pela injustiça, pelo crime, pela maldade do ser humano. Então, há uma única esperança para esse mundo. Há uma única esperança para essa sociedade. O sal da terra. Quem é esse sal da terra? Nós. Mas disse Jesus: se esse sal for insípido, para que serve
a não ser que seja jogado no chão e pisado. Então, você, nós somos o sal dessa terra. Então, se você não está salgando, se você não está cumprindo com a sua natureza, alguma coisa está errada. Porque o próprio Jesus disse, esse sal não cumpriu o seu propósito, ele precisa ser jogado na terra e pisado. Então, você consegue perceber o quanto é sério a nossa postura e posição? Você consegue perceber que, de repente, você corre o risco disso acontecer com a sua vida? É sério, hein? Pensa nisso. Outra coisa, Daniel. Daniel viu a destruição da fé. Daniel viu e experimentou, certo? Algo acontecer no meio do povo. Que é o quê? Tirando, roubando a natureza, roubando as características mais básicas das pessoas, certo? Daniel percebeu tudo isso, ele enfrentou o cativeiro, certo? Ele viu como que o povo foi destruído. Por exemplo, a nação de Israel experimentou isso de forma terrível. Quando você vai pegar o livro de Jeremias, se você torcer ele, sai sangue, de tanto sofrimento do povo. Mas em função de quê? Da desobediência do povo. Em função de quê? Da natureza corrompida do ser humano. Aquele povo que experimentava a ação de Deus, o mover de Deus, a manifestação de Deus de forma sobrenatural, aquele mesmo povo virou as costas para o Senhor. Virou as costas para Deus. Né? E nós estamos vivenciando isso hoje, todos os dias. Quantos benefícios, se eu perguntar para você, quantos benefícios Deus fez para você? Só de você estar aqui é um benefício. Só de você respirar sem ajuda de nenhum aparelho, isso é um benefício, é uma bênção. Você acordar e saber que está tudo bem, glória a Deus. Olhar para a sua casa, ver seus filhos, glória a Deus. Saber que você tem um emprego, por mais que você às vezes lamente, mas só de você ter um emprego já é glória a Deus. Olha. Reclamar por quê? E para quê? Então, Daniel experimentou tudo isso aí. Um negócio complicado, muito difícil. Por exemplo, uma das coisas, na época de Daniel, foi a destruição da identidade das pessoas. A ideia de Nabucodonosor, a ideia da Babilônia, era trazer todos os cativos do mundo, os principais homens das cidades, dos países. Eles pegavam os homens mais inteligentes, mais capacitados, os soldados com maiores honras. O Nabucodonosor pegava esses caras, levava para a Babilônia. Chegando lá, o que ele fazia? Destruía a identidade deles. Certo? Completamente. O que nós estamos vendo hoje? A alta destruição da identidade do ser humano. De manhã o cara é cachorro, à tarde o cara é largato, à noite ele está piando igual não sei o quê. E está acontecendo isso, a destruição da identidade do ser humano. Além disso, muitas pessoas não sabem nem quem são mais, nem o que quer. Você precisa entender quem você é em Deus. A sua identidade precisa ser preservada em Deus. Olha o que Nabucodonosor fez. Quando chegam esses garotos lá, Daniel, que significa Deus é meu juiz, ele muda o nome do cara para Beltesazar, que significa Bel, que era o principal deus da Babilônia. Olha que doideira. Os nomes dos hebreus tinham a ver com Deus, com as coisas do Senhor. O nome dos babilônios tinha a ver com seus deuses, com seus demônios. Era honrando os seus demônios. Ananias significa o Senhor demonstra graça. Passou a se chamar Sadraque, Deus Lua. O que significa Sadraque? Deus Lua. Misael, quem é como Deus? Passou a se chamar Mesaque. Quem é como este?
Azarias, o Senhor ajuda, passou a se chamar Abednego, servo de Nego, que era um deus sumério. Então começou por aí, destruindo a identidade dos meninos. De que forma? Primeiro, muda o nome deles. Segundo, muda a linguagem deles. Muda a língua deles. Eles não podiam mais falar o hebraico. Eles tinham que falar lá o aramaico. Muda a alimentação. Muda tudo. Para quê? Para despersonalizá-los. Porque é a forma que o diabo tem de destruir você. É despersonalizar você. Você é um homem de Deus, você é servo de Deus, você tem a natureza divina, você é uma mulher de Deus, você recebeu o DNA do Senhor, mas o diabo quer despersonalizar você, colocando você de que forma? De forma terrível, uma natureza pervertida, uma natureza pecaminosa, você começa a enveredar para as coisas erradas, e aí você começa a se autodestruir completamente. Porque se o diabo consegue neutralizar você, ele arrebenta com você. Para que você serve? Nada. A sua identidade está destruída. Quem você? Não. Eu sou aquilo que você acha que eu sou. Por isso que as pessoas hoje dão muito valor e se preocupam muito com o que as pessoas falam delas. Bobeira. Burrice. Para quê? Você está preocupado com isso? As pessoas não definem a sua vida. Ninguém pode definir a sua vida. Então você está preocupado com aquilo que você não deveria preocupar. Mas por que você preocupa? E isso às vezes até adoece você. Porque você está despersonalizado. Você perdeu a sua identidade. Tentaram destruí-los. Olha, nós vamos matar vocês, então mate. Nós vamos acabar com vocês, então acabe. Acabe. Mas nós servimos ao Deus vivo. Nós servimos o Senhor dos senhores. Pronto, acabou. Outra coisa, a geração de Daniel, eles passaram a relativizar o sagrado. Pronto, acabou. Vamos relativizar o sagrado. O que as pessoas estão fazendo hoje? Exatamente isso. Tem nada a ver. Já viu aquela música daqueles caras? Tem nada a ver. Ô coisinha que faz o crente se dar mal. Tem nada a ver. Então as pessoas estão relativizando o sagrado. Então veja bem, não é dessa forma. Não é desse jeito. A Bíblia não quer ensinar assim. Deus é um Deus de amor. Ei, para aí. Perfeito, Deus é um Deus de amor, mas esquecem as pessoas que também Ele é o quê? Um Deus de justiça. E o escritor dos Hebreus diz o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa. Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso. E o problema, irmãos, o grande problema hoje, não está em profanar o sagrado, mas sim, pior ainda, é tornar o sagrado profano. Tornar o sagrado profano. Esse é o grande problema. Então, as pessoas vivem do jeito que querem, fazem da vida como querem, e não é bem assim, gente, não é bem assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela tem regras, ok? Tem leis. Fala de um rei, fala de um reino, fala de princípios que eu tenho que ouvir e obedecer. E eu não posso relativizar isso. Eu não posso viver de qualquer jeito, achando que Deus é bom, achando que Deus é extraordinário, achando que Deus não pune ninguém. Não, Deus não pune ninguém mesmo, não. Quem pune você é você mesmo. É a consequência do seu erro, é a consequência do seu pecado, é a consequência das suas decisões. Simplesmente. Ninguém pode lamentar por estar vivendo uma vida ruim. Você está vivendo uma vida ruim porque você tomou decisões ruins. Não tem como. É a lei da semeadura. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, né? E outras coisas. Para que santidade? Para que fé? Para que amor? Para que fidelidade? Para que louvor? Para que adoração? Para que igreja? Eu sou igreja, eu reúno na minha casa, e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero.
Isso tudo é relativizar o sagrado. Isso tudo é algo que está trazendo muito dano para as pessoas. Muito dano para as pessoas. A quantidade de pessoas hoje que dizem que são cristãos, certo? E que não entram numa igreja porque acham que a igreja é o problema deles. Nunca foi. O seu problema é você, não é o outro. O meu problema é meu, não é o outro. Entende? Isso é muito sério para nós. Eu não sei, eu falei aqui um tempo atrás, eu estava ouvindo uma palestra de John Maxwell, para mim é um dos caras mais brilhantes dos Estados Unidos, que fala sobre crescimento, sobre liderança. Extraordinário, cara. Extraordinário. Numa bela reunião que ele estava participando, de quase 10 mil pessoas, e muitas mulheres, e as mulheres queriam ouvir a esposa de John Maxwell, né? Um cara brilhante, eles queriam ouvir o gosto da voz dela. E a pergunta para aquela mulher foi: John Maxwell faz a senhora feliz? Ela falou assim: não. Ele estava perto, disse, quase caiu da cadeira. Não, ele não me faz feliz. Ele não tem como me fazer feliz. Porque a minha felicidade não depende dele. A minha felicidade depende de mim e não dele. Você consegue perceber isso? Que de repente você está dizendo o seguinte: puxa vida, estou vivendo uma vida desgraçada, lascada, ferrada, angustiada, eu estou deste jeito, eu estou entrando para o lado da prostituição, para o lado das drogas, por causa de fulano. Mentira. É culpa sua. A minha mulher não pode me fazer feliz, nem eu posso fazê-la feliz. Porque a felicidade depende de mim e não dela. Quando você entende essas coisas, tudo muda. Ó. Porque você vai compreender coisas básicas da vida, que vai tornar a sua vida melhor. Porém, sem pisar nas coisas sagradas. Sem relativizar o que é sagrado. Sua fé é sagrada. Congregar é sagrado. É sagrado. Isso aqui é extraordinário. Você não tem ideia o quanto isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é importantíssimo para todos nós. Isso aqui é curador, é terapêutico. Você conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente. Até mesmo os mais chatos são maravilhosos. Até os mais, são bênção. E quando você entende isso, é maravilhoso. A beleza está nisso. Você aprender a conviver com isso aqui. Certo? A solidão mata. A solidão está matando as pessoas. Estão destruindo as pessoas. Então, isso aqui é maravilhoso. Certo? E último, para nós encerrarmos, Jó. Jó assistiu o grande ataque de Satanás em 3 áreas da vida do ser humano. As 3 principais áreas da vida do ser humano. O diabo atacou Jó nas 3 principais áreas da vida do ser humano. Primeiro, sua família. Sim ou não? Está com dúvida? Sim ou não? Tem coisa mais importante para nós que a nossa família? Não tem. Por mais que você briga, por mais que você tenha um nhenhenhen com a irmã, irmão, mas ainda assim, é muito bom. É muito bom a família. É extraordinário. Quando vem os filhos, o negócio fica melhor ainda. Agora, quer ver um negócio ficar extraordinário? É quando os netos vêm. Nossa! Isso é curador, é sarador. Sabia? De vez em quando o Eduardo, meu neto mais velho, fala assim: ei, pastor João, tudo bem? Eu falo: vigia, varão.
Ai, você é muito folgado, crente. Seu pai não tinha essas liberdades, não, cara. Como é que você está aí? Ah, aí, varão. Aí vai ficando pior. Ele me chama de varão, me chama de vaso. Ai, 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 ai. O trem vai pegando. Então, veja bem. Primeiro, família. Certo? A família, o compromisso que nós temos é muito importante. Eu estava vendo uma estatística nos Estados Unidos, lá diz o seguinte: 51% das crianças que nascem nos Estados Unidos hoje nascem sem a presença de um pai. 51%. 90% dos homens presos não tiveram um pai. Você consegue perceber o tanto que é importante para nós? Tanto que é importante. Sobretudo você, pai que está aqui, que tem filho homem. Nós que temos filho homem. Meu irmão, o negócio é tenso. 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 Se você, pai, entendesse a importância disso, compreendesse que esse ministério que Deus te deu, que Deus deu para nós, pais, não há nada mais precioso que isso. Qual que é? Ser pai. O resto é detalhe. Ser empresário, ser homem de negócio, ser executivo, isso o resto é detalhe, 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 detalhe. Mas esse é o maior ministério que Deus deu a mim, ser pai. E olha que eu não aprendi isso assim de uma vez para outra, não. Não. Porque na época que o Jonatas nasceu, eu tinha uma empresa de vigilância armada. Trabalhava 18 horas por dia. Olhava a irmã, oi, irmã, pai do senhor. Certo? Então, não foi uma tarefa fácil. Certo? Não foi. Não foi. Mas eu fui aprendendo a beleza disto. Aprendendo que o Jonatas precisava de mim, como pai. Porque é o pai que define as coisas em casa. Regras. É o pai que define caráter. É você que faz isso. É você que gera isso. São coisas básicas que não se aprende na escola. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Na escola ou na sociedade aí fora, esses princípios básicos são testados. Aí vai ver se vai ser aprovado ou não. Aí o bicho vai pegar. É lá na escola que o coleguinha do seu filho vai dar uma revestinha de pornografia para ele, vai ajudar ele, vai ensinar ele a operar o celular de forma errada, vai ensinar ele a fazer um furto, pequeno furto, alguma coisa assim. Certo? Lá, o caráter do seu filho vai ser testado. Baseado no que ele aprendeu dentro da sua casa, na instrução que você deu a ele. Agora, se você não percebe isso, você vai correr o risco de perdê-los. Perder tanto o seu filho como a sua filha, então os seus filhos. Eu posso dizer que eu tenho um casal, para mim é muito legal, muito bom, porque eu sei entender. Cada um tem uma forma diferente de ser tratado. Cada um tem uma abordagem diferente, que parte de mim para com eles. Então não tem nada mais importante para nós. Absolutamente nada. Por isso que Satanás trabalha diuturnamente, para você se encantar com esse mundo. São duas coisas que o homem encanta, né? O homem macho. Mundo que envolve prazeres, que envolve poder, que envolve dinheiro e rabo de saia. Se você ficar livre desses negócios, você está salvo. Se você se perder em um desses, lascou a sua vida. Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Essa paixão pelo mundo,
pelo poder, pelo ter. Os caras envaidecem fácil demais, irmãos. Os caras só na Gillette quer fazer discurso. Você não sabe de nada do que Deus tem para você. Se você entendesse, José entendeu isso de forma tão clara, tão extraordinária, que ele não se tornou apenas administrador da casa de Potifar. Já estava de bom tamanho aquilo ali para José. Mas a integridade dele, o entendimento de Deus dele era tão extraordinário que ele passou a administrar a casa de Faraó, não a casa de Potifar apenas. Ele passou a administrar a casa de Faraó e se tornou governador de todo o Egito. Aleluia. Você acha que você já tem muito? Você acha que você já conquistou muito? Você não tem ideia do que Deus tem para você. Você não sabe de nada. Mantenha-se firme e você vai ver. Outra coisa, finanças. Primeiro, família. Segundo, finanças. Você já viu um homem quebrado, endividado? Que miséria que é. Um dia, um cara falou para mim, eu fui conversar com ele, ele falou assim, estou ruim demais, pastor. Eu falei, mas o que foi? Estou sem dinheiro. Ele falou, um homem sem dinheiro é pior do que cachorro chutado. Eu falo, eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Certo? É complicado. Se você não consegue gerar recursos para a sua casa, se você não consegue gerar recursos para você viver bem e dignamente, não é uma tarefa fácil. Porém, quando você apaixona pelo dinheiro, mais do que pelo Deus que te deu o dinheiro, você se perde. Você apenas passa a só ter dinheiro e mais nada. Quando você passa a amar o bem, maior do que o Deus que te deu isso bem, você se perde, você vai dividir seu coração. Deus não aceita que eu e você dividamos nossos corações. Você não pode fazer isso. Nunca. Meu coração, seu coração não pode ser dividido com nada, absolutamente nada desse mundo. Nem com mulher, nem com filho. Sabia disso? Não, primeiro ele. Acabou. Mas se você apaixona de tal forma pelo dinheiro, você vai se perder. Vai se perder. E lamentável acontece isso. Por que muitas igrejas sofrem? Por que muitos pastores sofrem? E falei para vocês, esses dias atrás, eu fui convidado pela doutora Marcela, que é superintendente da Polícia Federal, para falar sobre saúde mental lá. Eu dei minha palestra, uma psicóloga deu uma palestra, e uma psiquiatra deu uma palestra, uma psiquiatra extremamente preparada, ela é professora de residência médica de psiquiatria, e ela falando lá que pastores, a classe de pastores no Brasil hoje é a terceira classe que mais suicida no Brasil. Mais suicida. Engraçado, né? E aí você vai descobrir, é uma guerra. Você ora por uma ovelha, você abençoa uma ovelha, você ora por ela, abençoa, está enrolada, está complicada, ela cresce, prospera, a primeira coisa que ela faz, ela muda de igreja. E ó, tchau, pastor. Essas coisas acontecem, faz parte do nosso convívio diário. Eu convivo com isso há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás. Graças a Deus que eu nunca me apeguei a isso. Meu coração está nele, sempre. Sempre. Quando alguém me dá um presente ou dá uma ofertazinha, glória a Deus. Eu fico até surpreso. Porque não é a minha expectativa, nunca foi. Nunca foi. Eu não trabalho dessa forma, eu não entendo o evangelho dessa forma, eu cumpro o meu papel, acabou, só isso. Certo? Por isso eu não adoeço. Graças a Deus. Mas eu convivo com pastores. Esses dias mesmo eu estava conversando com um pastor, eu fiquei angustiado de ver a situação dele.
angustiado de ver que situação lamentável. E olha que é um cara decente. Não é pilantra, não. Porque, em via de regra, os pilantras se dão bem. Lamentável. Então, questão financeira é um negócio sério. Se Deus tem te abençoado, entenda isso. Abra as mãos e abençoe pessoas. Terceiro e último, saúde. O diabo diz para Deus da seguinte forma, em relação a Jó: já que não deu certo matar os filhos, ele não negou o Senhor, matou os animais dele, não deu certo, ele não negociou, então, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: tudo que o homem tem, isso o diabo falando, hein? Tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua saúde. Toca na saúde dele agora. E Deus então permitiu. E ainda assim, Jó não negou a Deus. Ainda assim, ainda assim. Então a nossa saúde é muito importante. Mas deixa eu dizer para você uma promessa de Deus aqui, de forma maravilhosa para você. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aqui tem duas palavras que são bem parecidas, mas são coisas bem distintas do grego. Por exemplo, enfermidades e doenças. Enfermidade no grego significa kaloé, que quer dizer doenças da alma. Doenças vem do grego makobi, que significa doenças do físico. E olha o que a Bíblia está dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou. Então, você tem direito a ser curado, não só no seu físico, mas na sua alma. Deuteronômio 7,15: o Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas infligirá aos seus inimigos. Aleluias. O Senhor, você pode dizer comigo: o Senhor me guardará de todas as doenças. Aleluias. Agora, o que esses homens fizeram para sobressair, cada um no seu tempo e na sua cultura? 3 coisas básicas. Primeiro, comprometimento. A aliança que eles tinham com Deus era algo extraordinário. Os caras decidiram amar a Deus e servir a Deus como nunca. Você não pode dividir seu comprometimento com as coisas de Deus. Você não pode viver de qualquer jeito. Segunda coisa, a devoção. A devoção desses homens chegavam a patamares invejáveis. De um Jó ouvir Deus de forma clara. De um Daniel em oração e jejum 21 dias. E Deus manifesta para ele. Um anjo do Senhor manifesta para ele, dizendo: muito amado Daniel, você é amado de Deus. Quando você começou a orar, o príncipe da Pérsia se levantou contra você. Mas aí vem o anjo do Senhor e destruiu o anjo da Pérsia. Aleluias. A sua devoção a Deus, com Deus, não pode ser negociada. Isso fala do seu tempo. Seu tempo em particular com Deus. E sua fidelidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. E aí, varão? Varão novo. Modelo 2025. Perfeito. Aleluias.